Vamos lá, pessoal. Então, vamos começar. Na aula passada, a gente viu a questão do desenvolvimento histórico da infância e da juventude. A gente viu o mundo. Hoje a gente vai ver no Brasil. E, por incrível que pareça, isso vai ser bem interessante. Quando a gente fala em, sei lá, desenvolvimento histórico de alguma coisa, geralmente é uma coisa meio chata, cansativa. Aqui vocês vão ver que o negócio é interessante, porque a gente vai abordar isso, a gente vai tratar isso a partir da questão da maioridade penal. Tá bom? Mas por que a gente vai trabalhar nessa perspectiva? Porque, historicamente, o tratamento dado à infância e à juventude no Brasil era basicamente um tratamento penal, só aparecia nas leis penais, e geralmente relacionado à questão da maioridade. Se você procurar no começo do direito brasileiro, vou caçar aqui o direito da infância e da juventude, vou caçar aqui as normas jurídicas aplicáveis a crianças e adolescentes, normas específicas. Você não acha nada, só acha questão penal, só maioridade, basicamente. Imputabilidade, para ser mais preciso. Então, como é que o negócio começou? E eu espero que vocês estejam vendo bem a minha lousa mágica, porque eu já vou para ela. Parece brincadeira, né? Mas a primeira norma que a gente vai falar são as ordenações filipinas. Por quê? Porque nas ordenações filipinas, aquelas ordenações do reino português que eram aplicáveis ao Brasil, a imputabilidade se dava aos 7 anos. Dos 7 aos 17 anos, você tinha um atenuante, então a pena era mais leve. A partir dos 17 aos 21, você já tinha a pena de morte. A pena de morte já era aplicável, tá certo? E dos 14 anos em diante, eu vou até colocar isso aqui para vocês. Dos 7 aos 17, você tinha um atenuante, tá certo? Ordenações filipinas. 7 aos 17, você tinha um atenuante, a pena era menor. Dos 17 aos 21, né, a partir dos 17, você já tinha pena de morte. E tem um crime específico que, a partir dos 14, você já podia ter pena de morte, que era em caso de falsificação de moeda. Então, vou botar aqui 14, reticências, pena de morte por falsificação de moeda. Então, se você tivesse, sei lá, um adolescente, a partir dos 14 anos, de alguma forma envolvido no crime de falsificação de moeda, a pena de morte já era aplicável nesse caso. Tá certo? Então, essa é a primeira legislação vigente que a gente encontra, de alguma forma aplicável à infância e à juventude no Brasil. Depois disso veio o quê? Veio o Código Penal do Império. Até os 14 anos, você tinha a inimputabilidade. Então, até os 14 anos, as pessoas eram inimputáveis. Só que dos 7 aos 14, você já tinha a possibilidade de verificação do discernimento, tá certo? Então, dos 7 aos 14, você já tinha a possibilidade de verificação do discernimento. E se por acaso se verificasse que aquela pessoa ali de 7 a 14 anos já tinha uma noção do que o que estava fazendo era errado, ia para a casa de correção, que não era um ambiente legal. Eu sei que o nome casa de correção pode sugerir uma coisa boa, sabe? Mas não era não, era um inferno. A legislação seguinte, tá certo? A norma seguinte é o Código Penal dos Estados Unidos do Brasil, que estabelecia a inimputabilidade até os 9 anos. Dos 9 aos 14 tinha a verificação do discernimento. Então, 9 a 14, verificação do discernimento. E até os 17 anos, você tinha uma redução da pena. Então, até os 17 anos, você seria preso com os adultos normalmente, mas você teria apenas 2/3 da pena do adulto. Tá certo? Então, se a pena do adulto, sei lá, era 30 anos, você ia ficar apenas 20 anos preso. Apenas 2/3 dessa pena. E aí a gente sai um pouquinho do direito penal, e aí, pessoal, a gente tem que sair da perspectiva do Estado, porque o Estado era totalmente ausente com relação ao acolhimento das crianças e adolescentes. A primeira casa de recolhimento de crianças no Brasil, ela vem pouco depois do descobrimento, entre aspas, do Brasil. Em 1551, a gente já tem a primeira casa de recolhimento. Obviamente, não era uma instituição estatal. Foram os jesuítas. Né? Os jesuítas instituíram a primeira casa de recolhimento no Brasil. Até o século XVIII, era muito comum o abandono de crianças no Brasil. E a cena era uma coisa brutal, sabe? As cidades brasileiras, os pequenos núcleos urbanos,
já era uma coisa horrível, já era uma coisa imunda. E era comum, era relativamente comum você sair de casa para ir trabalhar, você acordar cedo para ir, enfim, fazer as coisas da sua vida, e você encontrar uma criança, um bebê morto, porque tinha sido abandonado na noite anterior, e esse bebê está sendo literalmente devorado por cachorro de rua, sabe? Então, assim, essa cena, por incrível que pareça, ela era comum no Brasil. Então, você acordava, você ia trabalhar, e tinha um bebê abandonado na rua, jogado no chão, e um cachorro comendo, um cachorro devorando. Eu sei que hoje parece uma coisa impensável, né? Hoje isso em filme de terror não acontece. Na época era uma cena relativamente comum nos núcleos urbanos brasileiros, tá certo? Uma instituição que existia na época era a chamada Roda dos Expostos. Era muito comum que as Santa Casas de Misericórdia elas tivessem um sistema. Eu estou tentando aqui, estou imaginando uma forma de desenhar isso para vocês, tá certo? Provavelmente não vai dar certo, mas eu vou tentar. Então, você tinha a Santa Casa de Misericórdia, você tinha a parede dela, tá certo? Tá aqui a parede. E nessa parede tinha uma estrutura de madeira que era mais ou menos assim. Era como se fosse um cesto, tá certo? Vou desenhar de vermelho aqui. Tá ficando melhor do que o que eu imaginava. E esse cesto girava. Então, qual era a ideia aqui? Qual era o intuito aqui? Ele girava, tá certo? Qual era a ideia aqui? Qual era o intuito? Você que estava do lado de fora, você podia depositar o bebê que quisesse, que você quisesse abandonar aqui. Você colocava dentro desse cesto, dentro dessa roda, você girava. Quando você girava, ela acionava um sino. E ficava já uma pessoa de prontidão a noite toda, lá na Santa Casa. Já ficava, sei lá, alguém lá da igreja de prontidão a noite toda. Quando o sino tocava, a pessoa ia recolher esse bebê. E aí, enfim, dava o acolhimento que fosse possível, dava o acolhimento que se conseguia dar a esse bebê, tá certo? Então, era assim que funcionava, era assim a roda chamada Roda dos Expostos, tá bom? Essa Roda dos Expostos, né, e essa assistência, que esse acolhimento que a igreja dava, era basicamente a única política pública, se é que podemos chamar dessa forma, que nós tínhamos para a infância e a juventude, sobretudo para a infância. Então, se você, enfim, se por acaso na cidade onde você morar, se tivesse uma roda dos expostos, possivelmente as crianças ou algumas delas seriam depositadas lá. Se fosse uma cidade como a imensa maioria dos núcleos urbanos do Brasil, que não tinha uma roda dos expostos, então a criança seria realmente abandonada na rua e, enfim, iria morrer de frio, de fome durante a noite. E quando você acordasse de manhã, estava lá o cadáver, você indo para o trabalho, você indo seguir sua vida, estava lá o cadáver de um bebê abandonado no meio da rua, abandonado no meio da calçada. Só quem ainda dava alguma assistência, portanto, só quem ainda prestava alguma assistência à infância e à juventude era a igreja, através das Santas Casas de Misericórdia. A igreja recebia órfãos e crianças abandonadas, e a Roda dos Expostos existia nas Santas Casas de Misericórdia. A de Salvador foi inaugurada em 1726, a do Rio de Janeiro em 1738, a de Recife em 1789 e a de São Paulo em 1825. Então, todas ali do século XVIII para o século XIX, mas só nas grandes cidades, né? Só nas grandes capitais. Nas pequenas cidades, na imensa maioria, no restante do país, as crianças, era comum o abandono de crianças. Pronto, então não sei se deu para entender, né, pelo meu desenho maravilhoso, mas era assim que funcionava a Roda dos Expostos. Então, só recapitulando aqui, só fechando o raciocínio, né, o que restava às populações carentes eram as Santas Casas de Misericórdia, que eram mantidas pela Igreja Católica, que recebiam os órfãos e crianças abandonadas, e você tinha essa instituição, né, você tinha essa Roda dos Expostos. Na Santa Casa de Salvador, na Santa Casa de Misericórdia de Salvador, foi inaugurada em 1726, no Rio de Janeiro em 1738, Recife em 1789 e São Paulo em 1825. Deixa eu colocar isso aqui na minha lousa mágica, né? Porque, gente, como é que eu tenho uma lousa mágica e não estou escrevendo nela? Isso não pode. Cadê? Pronto. Então tá aí a informação que eu acabei de passar.
que mais que a gente tem para falar? Com relação à legislação específica para a infância e para a juventude, aí a gente no século XX, tá certo? Apenas no século XX é que a gente vai começar a ter legislação específica relacionada à infância e à juventude no Brasil. Então, em meados de 1926, 1927, a gente tem o decreto 5083, que estabelece o primeiro Código de Menores do Brasil. Na sequência, vem o decreto 17.943-A, que estabelece o Código Melo Matos, e por essa época vão sendo estabelecidas, vão sendo instituídas algumas coisas interessantes, como o juiz de menores, o dever da família de assistir a criança, e infratores até 14 anos a punição com finalidade educacional, e infratores, eu não sei por que ficou assim, infratores, meu Deus, infratores de 14 a 18, punição atenuada. E a maioridade começa a ser estabelecida, começa a ser instituída a partir dos 18 anos. Então, a gente tem o estabelecimento da maioridade penal a partir dos 18 anos. E aí você me pergunta, Pablo, por que isso aconteceu? Que fato, o que gerou o estabelecimento da maioridade penal aos 18 anos? E o fato, pessoal, é um fato simplesmente brutal, simplesmente absurdo. Foi o fato que eu vou colocar aqui na primeira, eu coloquei aqui no primeiro quadro para vocês, vou voltar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem essa imagem. Eu tinha ela numa qualidade melhor, infelizmente não achei aqui. Acho que está no meu HD externo, não consegui encontrá-la. O que aconteceu? Esse caso é o caso, o chamado caso Menino Bernardino. Quem foi o Bernardino? O Bernardino foi um menino brasileiro, tá certo? Engraxate. E o que aconteceu? Ele, com 12 anos de idade, ele estava na rua com a caixa de engraxate dele, e um cara chegou para engraxar o sapato. E ele engraxou, quando ele terminou, o cara falou que não ia pagar. E aí, ele, indignado, jogou tinta no cara, né? Graxa. Sujou a roupa do cara. O cara chamou a polícia, o menino não soube explicar direito o que aconteceu e ele foi preso. Ele passou 4 semanas na prisão, um mês, né? 4 semanas são um mês. Passou um mês preso. Nesse um mês, ele ficou preso numa cela com 20 homens adultos. Ele passou essas 4 semanas sendo estuprado diariamente. Tá certo? Então, toda violência que você imaginar, ele sofreu durante 4 semanas, durante um mês. O que aconteceu? Quando ele finalmente foi retirado de lá, quando ele finalmente foi recolhido de lá, ele foi levado à Santa Casa de Misericórdia, ele recebeu o atendimento médico, e o fato, pessoal, ganhou notoriedade, ganhou popularidade, digamos assim, por causa dos médicos. Os médicos ficaram tão indignados que foram ao jornal e contaram o caso. E a partir daí, isso gerou uma comoção social, isso chocou a sociedade, porque como é que você admite que qualquer ser humano que passe por isso? Isso é inadmissível. Ainda mais uma criança, e ainda mais uma criança que estava trabalhando. Então, esse caso chocou a sociedade brasileira. E em 1927, o então presidente Washington Luiz veio a sancionar o Código de Menores, que é a primeira legislação específica para jovens do Brasil. Então, a primeira legislação, a primeira lei específica para a infância e para a juventude no Brasil surge dessa forma, surge a partir desse caso, que foi um caso brutal. E é a partir daí que é estabelecida a idade penal nos 18 anos. Então, esse negócio nasce aí, tá certo? Não nasce por acaso, não surgiu numa árvore. E quando a gente pensa, né, a gente, tem que reduzir a maioridade penal. Eu concordo. Eu acho 18 anos uma idade muito alta para você ter imputabilidade a partir dali. Mas tem, né? Tem essas questões relacionadas à redução da maioridade. Como eu disse, eu sou simpático à ideia. A Constituição vai estabelecer, né, a maioridade aos 18 anos, né? Vai estabelecer expressamente que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Isso não está no artigo 5º, né? Isso vai estar ali no artigo 228, mas aí tem aquela questão, né? Tem aquele debate se isso não constituiria um direito fundamental
ou mais especificamente um direito individual, e se isso não seria, portanto, uma cláusula pétrea. O STF tem precedentes no sentido de que os direitos fundamentais não estão restritos ao segundo título, ao título 2 da Constituição. Os direitos fundamentais estão espalhados na Constituição Federal. E, enfim, teríamos bons argumentos para justificar que esse é um direito individual positivado na Constituição e que, como tal, esse direito teria uma fundamentalidade, seria um direito fundamental e não poderia haver a redução da maioridade penal, que isso seria inconstitucional, qualquer emenda nesse sentido, porque violaria, né, tentaria abolir uma cláusula pétrea. Dá um debate bom, dá um debate interessante nesse sentido. Eu reconheço que os argumentos são muito bons, os argumentos são excelentes. Quando eu digo que sou simpático à ideia da redução da maioridade, não acho, quero deixar claro, que eu não defendo que a gente deva voltar para a época das ordenações filipinas. Gente, não é voltar aos 7 anos de idade, não, pelo amor de Deus. Mas talvez aos 16. Eu penso que, e aí são questões que eu vejo de uma forma bem interrelacionada, sabe? Essa coisa de você poder votar aos 16 anos, mas não poder dirigir. Eu acho que a carteira de motorista poderia ser a partir dos 16 anos. Claro, entendo que muitos de vocês provavelmente discordam de mim, sei que vocês têm excelentes argumentos para discordar de mim, e respeito demais. Isso que eu estou falando, eu não tenho a menor pretensão de convencer quem quer que seja de que a maioridade deveria ser aos 16 anos. Não quero convencer ninguém. Eu estou só colocando o meu ponto de vista de forma transparente, como eu sempre faço, né? Eu não escondo o que eu penso, não escondo o que eu acho. Às vezes eu estou certo, às vezes eu estou errado, e muitas vezes, inclusive, eu mudo de opinião. Muitas vezes, inclusive, eu descubro que eu estou errado e eu mudo o meu posicionamento. E eu quero só esclarecer que eu não estou colocando esse ponto de vista numa perspectiva da segurança pública. Segurança pública está tudo errado e eu não acho que a redução da maioridade vai mudar absolutamente nada, porque não vai. Pelo contrário, eu acho que vai piorar, porque se você é um criminoso, se eu sou um criminoso, se hoje nós aliciamos, sei lá, adolescentes de 16 anos, o que vai acontecer? A gente vai passar a aliciar de 14. Se baixar para 14, a gente vai aliciar a partir dos 12, dos 10. E vai continuar do jeito que está, ou vai até piorar. Como eu coloquei na aula passada, aqui no Brasil nós temos casos de crianças sendo aliciadas para o tráfico de drogas a partir dos 8 anos de idade, até menos. Isso documentado, isso provado. Então, assim, só para deixar claro, eu não acho que vai resolver absolutamente nada, e eu estou convicto, eu estou convencido que pode até piorar, a tendência é piorar. A segurança pública, nós falimos, nós estamos falidos, e nós somos a falência miseravelmente. O meu posicionamento nesse sentido, Gabriel, é apenas a partir da perspectiva do discernimento, sabe? A partir da perspectiva do que, aquela coisa, né, do quem sabe o que está fazendo. Eu tenho plena consciência que uma criança de 7 anos, lá na época das ordenações filipinas, ela não sabe o que está fazendo, não. Meu povo, com 7 anos de idade, você está comendo terra. Tá certo? Com 7 anos de idade, tua mãe está te vigiando para você não beber detergente. Então, assim, com 7 anos, não sabe o que está fazendo. Sabe uma coisa ou outra, mas, enfim, não sabe. Você dizer, não, uma criança de 7 anos já sabe o que é que tem no Código Penal, já sabe o que é um crime, não sabe. Às vezes a gente entra na universidade sem saber, tem muita coisa que é crime, a gente nem sonhava, enfim. Então, por outro lado, a partir dos 16 eu já acho razoável, sabe? E é aquele meu argumento, né? Se você pode votar para presidente da República, então você, enfim, você tem condições de pelo menos ter consciência dos atos ilícitos que você pratica. Então, meu argumento, Gabriel, é apenas nesse sentido, nessa perspectiva do discernimento, com relação ao que você trouxe sobre a segurança pública e sobre a possibilidade de, inclusive, piorar o cenário, isso eu concordo totalmente com você. E acho que a probabilidade de piorar realmente é muito grande. Então, assim, não tem a menor ilusão que, do ponto de vista da segurança pública, a gente reduzir a maioridade penal iria resolver qualquer coisa. Não iria, poderia até piorar. A questão da segurança pública,
eu trato um pouco como uma questão separada, sabe? Eu acho que nós teríamos que rever toda a nossa política criminal, nós teríamos que rever todo o nosso direito penal, nós precisamos urgentemente rever nossas políticas de encarceramento, porque elas não estão dando certo, elas fracassaram. E é aquilo que eu digo a vocês, se o camarada pratica um ato ilícito contra mim, eu não sou uma pessoa espiritualmente evoluída, não. Eu quero mais é que ele se lasque, eu quero mais é que ele se dê mal, eu quero mais é que ele sofra. Então, assumo isso para vocês. Agora, tenho consciência também que não é o castigo que vai resolver nada. Eu já coloquei para vocês a questão das penitenciárias da Noruega, não é? Eu vou ver se eu acho rapidamente aqui essa reportagem. Pronto, achei duas, pessoal. Eu vou colocar a primeira no chat aqui para vocês, tá certo? Que é porque a Noruega é o melhor país do mundo para ser preso. Essa reportagem que eu achei aqui é de 2016, mas reportagens semelhantes circulam na internet desde antes. Então, por que a Noruega, está no chat, né, é o melhor país do mundo para ser preso? Aí fala aquele caso, né, do Anders Breivik, o homem que matou 77 pessoas na Noruega em junho de 2011, em 2 atentados, denunciou o governo do seu país nessa semana por considerar que as condições em que está preso violam seus direitos humanos. Ó, o malandro, né? O cara matou 77 pessoas, está preso e, meu Deus, eu estou preso num ambiente desumano. O que é que ele tem na prisão? Quais são as queixas do Breivik, né? Ele está numa cela isolada desde julho de 2011, ele não pode enviar cartas a membros de organizações supremacistas e neonazistas, não pode receber correspondências de simpatizantes, é algemado com frequência, porque ele é um cara perigoso, ele matou 77 pessoas, e um vidro o separa de seus visitantes, com exceção de sua mãe, né, antes da mãe dele falecer em 2013. Então, essas são as condições desumanas, subhumanas a que ele está submetido, e o cara está reclamando, né? Dá vontade de trazer ele para o Brasil e jogar ele numa penitenciária aqui, né? Enfim, então, as prisões da Noruega são assim, são colônias de férias, é como eu disse a vocês. Essas colônias de férias da Noruega, elas conseguem reabilitar 80% de seus criminosos. Então, 80%, a cada 100 pessoas que são presas na Noruega, que cumprem pena na Noruega, 80 voltam para a sociedade ressocializadas, voltam para a sociedade bem, né, cidadão de bem. No Brasil é o inverso. O Brasil, deixa eu ver aqui. Vamos lá, pensa comigo. Na Noruega, a prisão é uma colônia de férias, ressocializa 80%. 80% das pessoas, 80% dos detentos saem de lá aptos a viver em sociedade, saem de lá cidadãos, cumpridores da lei, produtivos, trabalhadores, tudo certo. Aqui no Brasil, nós temos essas prisões subhumanas, essas prisões desumanas. Às vezes a cela é tão superlotada que não tem nem espaço para o camarada se deitar no chão, tá certo? Às vezes ele tem que amarrar um lençol na grade, aí amarra de um lado, passa por baixo do outro e dorme pendurado, né? E aqui no Brasil, que resultado nós estamos tendo? Vamos ver aqui, vamos descobrir que resultados nós estamos tendo. Segundo essa reportagem da Lupa, aqui no Brasil a reincidência atinge mais de 70% dos presos. Então as prisões brasileiras são um inferno, e mais de 70% dos presos saem de lá e continuam criminosos, às vezes até piores. Então, isso leva você a pensar. Como eu disse a vocês, eu não sou uma pessoa evoluída de forma alguma, tá certo? Se o cara faz uma coisa errada comigo, eu quero mais que ele sofra. Mas eu também não sou idiota. Eu tenho que reconhecer, eu sou forçado a reconhecer que as colônias de férias, as prisões norueguesas, que dão esse tratamento excelente aos detentos, elas ressocializam. As nossas prisões, que são um inferno, fazem com que o sujeito entre ruim e saia 1000 vezes pior. E todo mundo sofre com isso, sabe? Nós, enquanto sociedade, ficamos reféns. Nossos agentes da segurança pública, possivelmente são quem mais sofrem, porque tem que combater esses monstros. Então, assim, nosso sistema carcerário é uma fábrica de produção de monstros em série. E quem é que vai lidar com essas pessoas? Quem é que vai combater com isso? Quem é que vai combater isso? Nossos agentes da segurança pública. Então, está tudo errado. Na perspectiva da segurança pública, Gabriel,
só fechando esse raciocínio aqui, eu tenho plena consciência que está tudo errado e que reduzir a maioridade não vai melhorar nada, pelo contrário, pode até piorar. Eu só coloco essa questão única e exclusivamente da perspectiva do discernimento. Com relação ao que você falou, a gente tem a impressão que não existe a responsabilização, e ela existe, você está certíssimo. E eu vou trazer para vocês aqui uma informação que, enfim, vocês sabem, mas talvez vocês não tenham refletido ainda. A responsabilização do adulto pode, inclusive, ser mais suave do que a responsabilização do adolescente. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, medida socioeducativa. Qual o prazo dela, né? Qual a duração dela? 3 anos, tá bom? Então, o que eu quero dizer com isso? Se um adolescente no Brasil, se eu, com 17 anos, matasse um aluno de direito, matasse um de vocês, homicídio simples, com certeza a minha medida seria de 3 anos. Tá certo? Então, eu iria ficar até os 21 anos. Por outro lado, eu, que passei dos 18, já há algum tempo, se eu matar um de vocês, homicídio simples, possivelmente eu vou ficar preso aí 1 ano, 2 no máximo. Por quê? Porque a pena para homicídio é 6 a 20 anos. Eu tenho tudo para pegar 6 anos. Eu trabalho, tenho família, bons antecedentes, aliás, ótimos antecedentes, né? Nível superior, tudo certinho. Eu tenho todos os requisitos para ter ótimos antecedentes. Se não tiver uma qualificadora, se eu ficar no homicídio simples, sou eu que vou pegar 6 anos, tá certo? Essa pena foi feita para mim. Progressão de regime a partir de 1/6, opa, que maravilha, a partir de 1 ano eu já estou apto a colocar o pé na rua. Isso está certo? Não, isso está errado. Mas vejam, eu, enquanto adolescente, né, eu aos 17 anos e pouquinho, 17 anos e 365 dias, 3 anos. Eu, adulto, 1 ano, né, na prática. Então, isso está certo? Não, está errado. Agora, a gente pode dizer que o adolescente ele não tem responsabilização nenhuma? Não, sociologicamente isso também está errado. Ele pode, inclusive, ter responsabilização mais pesada do que um adulto, vamos ser honestos. E chegamos finalmente em 1988. Pessoal, a nossa Constituição de 88, ela inaugura um paradigma muito interessante, que é, pela primeira vez, nós começamos a falar no cuidado com a infância e com a juventude. Então, só a partir de 88 para cá, só a partir da Constituição de 88 para cá, e só a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, nos anos 90, é que a gente começa, de forma muito precária, a pensar nisso que o Pitágoras já dizia em 500 a.C. É que a gente finalmente começa a pensar, olha só, se a gente cuidar das crianças, talvez a gente não precise punir os adultos. Então, essa ideia que ele construiu na Grécia lá em 500 a.C., ela vem chegar aqui no Brasil, pelo menos no sentido de ser positivada, reconhecida por uma Constituição, apenas em 88. Apenas em 1988, com a Constituição de 88. E a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente é que a gente começa a pensar mais seriamente nisso, a gente começa a entender um pouco melhor a questão, tá certo? E eu estou procurando aqui onde foi que eu anotei os princípios, pronto. A partir da Constituição de 88, pessoal, e a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vai pensar os dois juntos, né? A Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é que a gente começa a ter a positivação de princípios relacionados à proteção à infância e à juventude. E princípios preocupados, digamos assim, com o cuidado com a infância e com a juventude, com essa ideia de cuidar das crianças para que possamos produzir bons adultos. Então, nós temos, por exemplo, o princípio da prioridade absoluta, que está na Constituição, no artigo 227, está no ECA, no artigo 4º, e que vai orientar a escolha de políticas públicas. Então, enquanto historicamente a única preocupação com a criança e com o adolescente, com a infância e com a juventude era a partir de que idade nós vamos punir, a partir com o princípio da prioridade absoluta, a gente, pelo menos positivo no nosso direito, a ideia de que as escolhas políticas devem ser orientadas pensando no melhor para a infância e para a juventude. O que é que eu quero dizer com isso? Política é discricionariedade, a gente aprendeu isso em direito administrativo, mas se você só tem, eu vou dar um exemplo aqui extremo, tá certo?
Se você é um chefe do executivo e você só tem dinheiro para fazer ou uma creche ou um asilo, se você precisa escolher ou um ou outro, tá certo? A Constituição e o ECA te autorizam a escolher a creche. Então, esse princípio da prioridade absoluta, ele incide sobretudo nas políticas públicas no sentido de orientar escolhas políticas. Pela primeira vez, o direito positivo está dizendo, olha, você é um político, você é um gestor, você é um chefe do executivo, presta atenção nisso, dá prioridade à infância e à juventude nas suas escolhas políticas. Então, princípio da prioridade absoluta. Princípio do interesse superior da criança e do adolescente, vou colocar também no quadro mágico. Esse vai orientar tanto o legislador na construção normativa, na construção da lei, quanto vai orientar o intérprete, o juiz e o aplicador da lei em geral. Ele vai estar positivado, sobretudo com relação a um intérprete, no artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. O princípio da municipalização é que o município é o ente estatal mais próximo das pessoas. É interessante que as políticas, é interessante que o município ele desenvolva políticas relacionadas à infância e à juventude, relacionadas às crianças e aos adolescentes. E é com base nesse princípio que o Conselho Tutelar, e a gente vai falar nele no futuro, tá certo? Que o Conselho Tutelar é um órgão municipal. Existem conselhos de direitos, que são municipais, estaduais, federais, mas o Conselho Tutelar, que vai lidar mais diretamente, ele é um órgão municipal. Princípio da brevidade e excepcionalidade da internação. Qual é a ideia aqui, né? Se você comete um ato infracional, o ato infracional é qualquer conduta que, se praticada por um adulto, seria crime ou contravenção, você vai ser internado por 6 meses a 3 anos, esse é o prazo. A gente vai ver que tem exceções, a gente vai discutir o caso Champinha aqui no futuro, que provavelmente vai ficar internado aí pelo resto da vida, vai ficar recluso pelo resto da vida. Mas a ideia é, a internação, ela deve ser o necessário para, enfim, educar aquele infrator, tá certo? Aquele menor infrator. Princípio do sigilo está no artigo 143 do ECA, né? O artigo 143 do Estatuto da Criança e do Adolescente vai dizer que é vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a crianças e adolescentes, a que se atribua a autoria de ato infracional. Pessoal, esse aqui a gente tem uma certa dificuldade de entender, né? Porque a gente costuma pensar, se é bandido, tem que mostrar a cara dele, a sociedade tem que saber. Só que o que acontece? A criança, o adolescente, a personalidade dele, boa parte da personalidade dele está sendo formada. E você estigmatizar a pessoa nessa fase, você está contribuindo para que ela se torne o que você diga que ela é. Tá certo? Então, muitas vezes, pessoal, a gente vive isso, a gente já adulto vive isso na vida da gente. Então, sei lá, você certamente já teve, você talvez já teve um relacionamento que a pessoa dizia que você era tão ruim que você se tornou ruim para aquela pessoa, ou sei lá, você pegou tanto fama de uma coisa que você começou a fazer aquela coisa. E pode ser uma coisa boa, uma coisa ruim, tá certo? Sei lá, de tanto você ter fama de ser estudioso, de tirar notas boas, você passou a estudar mais, passou a se esforçar mais, a se dedicar mais para corresponder a essa expectativa que depositam em você. Então, a questão aqui é, se uma criança, se um adolescente, se você já o estigmatiza, se todo mundo já sabe que ele é criminoso, se todo mundo espera que ele cometa crimes, a probabilidade de o caráter dele ser moldado dessa forma existe. Então, é interessante manter esse sigilo para que, enfim, para que haja a possibilidade de ele virar gente, digamos assim. O que mais? Vamos rapidinho aqui. Princípio da gratuidade está no artigo 141, que garante a gratuidade, né? É garantido o acesso a toda criança ou adolescente à defensoria pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos, e esse acesso é gratuito, tá certo? Princípio da gratuidade. Princípio da convivência familiar, artigo 19, vai dizer que
toda criança ou adolescente tem direito, deixa eu copiar logo aqui, toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente livre da presença de pessoas dependentes e substâncias entorpecentes. Então, o que a lei diz é: crianças e adolescentes devem ficar separadas, devem ficar distantes de pessoas, enfim, que são dependentes de substâncias entorpecentes, porque isso é prejudicial, isso é um péssimo exemplo para a criança. E só para a gente encerrar... Oi? Qual é o artigo que o senhor falou aí? Desculpa. Esse último... Sim. Artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Pedro Paulo. Perfeito. E fiquem tranquilos, pessoal, a gente vai voltar a tudo isso no futuro, tá certo? A gente vai rever esses artigos todos, a gente vai voltar a isso tudo no futuro. Só para vocês terem uma noção do que a gente está falando, e eu sei que uma coisa é o direito positivo, outra coisa é a realidade. Artigo 227 da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado. Vejam, esse reconhecimento aqui dessa responsabilidade para o Estado é novidade, tá certo? Isso é coisa nova no direito brasileiro. Assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Se isso aqui fosse cumprido, se esse artigo da Constituição, apenas ele fosse positivado, boa parte dos nossos problemas deixariam de existir. E quando eu falo problemas, são problemas no geral. Criminalidade ia diminuir, ia acabar, não, mas ia diminuir significativamente. Corrupção ia diminuir, porque as pessoas se tornariam mais corretas, se tornariam menos corruptas. Então, assim, boa parte dos nossos problemas seriam solucionados, ou serão solucionados, quando nós conseguirmos dar efetividade ao artigo 227 da nossa Constituição. Pablo, isso nunca vai acontecer. Vai, eu acredito que vai. Acredito que vai demorar, acredito que talvez eu não veja isso em vida, mas acredito que vai acontecer. E sabe por que eu acredito que vai acontecer? Porque a positivação, o mero ato de escrever algo assim numa Constituição no Brasil já foi algo impensável. Se você no século XVIII dissesse uma Constituição brasileira vai ter o artigo 227, a pessoa ia rir da sua cara e ia dizer que você estava louca. E nós já chegamos pelo menos nesse nível de positivação. O suporte normativo, pelo menos, nós já temos. Agora é divulgar essa ideia e ir realizando aos poucos, tá certo? Os avanços são lentos, os avanços são precários, mas aos poucos a gente vai conquistando espaço. Diogo Henrique me pergunta, professor, haverá frequência? Sim, Diogo, com certeza. Primeiro eu vou perguntar, pessoal, alguma dúvida, tudo certo e nada resolvido como sempre? Do céu, vocês estavam perdendo a minha janela mágica, perdão. Vamos lá, o que é que eu compartilhei para vocês, pessoal? Está aparecendo agora, não está? Pronto, tinha essa do Pitágoras, essa vocês viram, né? Pessoal, na sequência, o que eu fiz foi digitar os princípios aqui nesse outro quadro, que eu vou baixar o PDF e vou mandar para vocês, tá bom? E coloquei no último quadro o artigo 227 da Constituição e fiz esse comentário, tá bom? Então, desculpem aí. Quando isso acontecer, pelo amor de Deus, vocês deem um grito, tá certo? Pablo, chiu aí, silêncio, interrompe o que você está falando, que não está aparecendo a lousa mágica. Então, sempre façam isso, que aí a gente vai corrigindo, a gente vai acertando, tá bom? Eu morrendo de falar aqui, eu morrendo de usar minha lousa mágica, ela sem aparecer, que absurdo. Pessoal, tudo certinho, né? Tudo tranquilo?